Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é alusiva aos 30 anos do Hospital do Círculo. Com a temática Prevenir para não parar, como evitar o infarto antes que seja tarde, damos boas-vindas ao palestrante, o médico cardiologista, intervencionista, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital do Círculo e professor da UX, Marcelo Sabedotti. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Na edição de hoje, o projeto Degustar é com a Madre Terra. Vinícola Boutique com produção em microlotes. Madre Terra é a força feminina presente na natureza e nos seres que aqui habitam. É a fonte primordial de toda a nutrição e da vida. Aqui a natureza é pródiga e as belezas naturais são um convite para reverenciar o momento e celebrar a vida. Convido a todos, então, que conheçam mais visitando a Vinícola Madre Terra. Para a saudação, convido ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial. Nosso palestrante do dia de hoje, Dr. Marcelo Sabedotti, bem-vindo. Nosso secretário de Saúde, Geraldo Freitas, presidente do Conselho Deliberativo do nosso Círculo Operário, Jovenil Vitti Lima, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, a toda a diretoria, ao corpo clínico, colaboradores, também os voluntários, lá do nosso Círculo Operário, e em especial a cada um de vocês que escolheram a nossa SIC para estar nesse final de manhã de hoje. Nós celebramos hoje 3 décadas de um patrimônio de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, o nosso Hospital do Círculo. 30 anos atrás, no dia 8 de setembro de 1995, foi inaugurado um hospital que quebrou paradigmas. Desde a arquitetura horizontal ao cuidado humanizado, tornou-se referência em alta complexidade para um grande número de municípios. E essa história, ela não nasce do acaso. Ela nasce de uma entidade com raízes em 1934, de caráter associativo e filantrópico, erguida pela sociedade para servir a própria sociedade. É uma instituição inspirada no voluntariado, com conselho deliberativo voluntário e vocação comunitária que atravessa as gerações. Hoje, o ecossistema Círculo cuida de aproximadamente 145 mil vidas. Observem, 145 mil vidas. Se nós fôssemos um município, presidente, seríamos, quem sabe, top 15, top 20 no Rio Grande do Sul. Com abrangência em mais de 80 cidades, acreditado no nível máximo da Organização Nacional de Acreditação. Isso não é apenas um número, é segurança para os pacientes e para suas famílias. Importa sublinhar que estamos falando de uma organização sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que persegue resultados não para distribuir dividendos,
mas para reinvestir em atualização, em expansão e em qualidade. É o lucro que é transformado em leito, em tecnologia de ponta, em equipes e serviços cada vez mais especializados. É a materialização do princípio, resultado a serviço do propósito, como a própria instituição explicita entre os seus valores. E foi assim que uma iniciativa comunitária de voluntariado se tornou infraestrutura essencial da saúde caxiense, regional e agora também estadual. Do ponto de vista empresarial, isto conversa diretamente com a nossa agenda de competitividade. Saúde não é apenas um indicador social, é um ativo econômico. Empresa saudável depende de pessoas saudáveis. Cada cirurgia bem-sucedida, cada atendimento resolutivo, cada programa de prevenção que reduz absenteísmos e preserva talentos são os nossos recursos humanos. E por falar em prevenção, o tema de hoje é cirúrgico, sem trocadilhos. Prevenir para não parar. Teremos a oportunidade de ouvir o nosso renomado cardiologista Marcelo Sabedotti. Quem conhece a rotina da cardiologia sabe que prevenção é decisão de gestão, seja na vida, seja nas nossas empresas, seja nas políticas públicas. Permita-me, nesse momento, fazer um paralelo com o nosso calendário cívico. Estamos, nesse momento, caminhando durante a nossa Semana Farroupilha. O hino rio-grandense já nos desafia. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Pois bem, em 25, as novas façanhas que nós almejamos não cabem mais no velho roteiro de antagonismos históricos. Precisamos desgrenalizar a vida em sociedade, na política e nas ideologias. A rivalidade do futebol é divertida. Na política, ela é tóxica. As nossas façanhas, senhoras e senhores, são construir consensos, fazer pactos possíveis e executá-los. Menos Grenal e mais coalizão por resultados. Este é o espírito da revolução que nos interessa, o das entregas. E aqui, nós voltamos lá para o nosso Hospital do Círculo. Ele é, por essência, um pacto comunitário que funciona. Setor privado, filantropia organizada, profissionais de excelência e um modelo de gestão que presta contas. Publica demonstrações, busca certificações, reinveste para garantir qualidade no cuidado com as pessoas. É o oposto da lógica de atacar para dividir, mas a da prática de somar para servir. Por isso, a SIC Caxias quer registrar publicamente o seu reconhecimento. Parabéns pela visão de futuro, a mesma visão que, nesta semana de aniversário, se traduz em novos planos de modernização, de investimentos, já anunciados para os próximos ciclos. Prosperar é cuidar, cuidar é investir. Dr. Sabedotti, que a sua palestra possa nos oferecer um mapa prático para cuidarmos do que todos nós queremos, da saúde, nosso coração forte, nossas empresas competitivas e a capacidade de estarmos bem. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, últimos dias para você eternizar seu nome no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa e também um momento para você eternizar aqueles que vocês mais amam junto a este monumento que será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul.
Sob o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento irá valorizar o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. E agora, então, é a sua vez de honrar essa história. Confiram o vídeo do monumento. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. O Let's Marketing 2025 foi um verdadeiro sucesso. Realizado na última quarta-feira, aqui na SIC Caxias, reuniu mais de 1.000 pessoas em uma imersão única, com 25 conteúdos distribuídos em 5 palcos simultâneos. Foram especialistas nacionais, regionais e locais, compartilhando tendências e experiências que levaram o marketing da Serra Gaúcha para o próximo nível. Nosso agradecimento especial à comissão organizadora e à equipe da SIC Caxias, que trabalharam com dedicação para entregar um evento inesquecível. E a boa notícia é que o evento já tem data marcada para o dia 16 de setembro de 2026 e os ingressos já estão à venda no nosso site. Agora, convidamos vocês a reviver a energia deste grande encontro assistindo os melhores momentos do Let's Marketing 2025. Bem-vindos à nossa 4ª edição do Let's Marketing. Hoje a SIC abre as portas, então, para o maior evento de marketing da Serra Gaúcha. O evento foi enorme, gigante, palestrantes nacionais, gente de fora do país entrando ao vivo, os destaques dos nossos palestrantes locais. Subiram no palco 25 conteúdos ao mesmo tempo, 5 trilhas simultâneas, 1.000 pessoas curtindo, muito conteúdo relevante. E esse evento serve para transformar o nosso mercado num mercado mais competitivo nacionalmente e internacionalmente, porque a gente quer que as nossas empresas, os nossos empresários tenham uma performance melhor. O Let's Marketing vem para contribuir com essa transformação. E a gente vai ver as próximas mudanças nesse mercado nos próximos anos. Mas a gente está vivendo isso aqui agora e está sentindo, quem veio no evento sentiu o engajamento dos palestrantes e dos participantes em aprender mais e em fazer melhor no seu dia a dia, nos seus negócios. Evento incrível. A gente conseguiu colocar bastante gente aqui, empreendedores, profissionais de marketing, tanto de um lado para educar os próprios empreendedores a entender melhor as tendências e como ter mais engajamento e mais resultados nas mídias sociais, quanto também para profissionalizar os profissionais de marketing em relação às tendências. A energia aqui está incrível, o pessoal está de parabéns aqui, espero voltar em breve, estar com vocês aí mais uma vez. O marketing passa a ser realmente estratégico para as empresas e o Let's Marketing traz toda essa qualificação para o nosso mercado. Não há dúvida alguma que nós vamos fortalecer, nós vamos desenvolver todo o ecossistema de comunicação, de marketing da nossa cidade, da nossa região, que no fundo vai desenvolver os nossos negócios, vai desenvolver as nossas empresas, vai levar a nossa mensagem para o consumidor com muito mais qualidade, com muito mais assertividade. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 30 anos do Hospital do Círculo. O Hospital do Círculo foi inaugurado oficialmente em 8 de setembro de 1995. Trouxe uma nova realidade para Caxias do Sul e região, influenciando positivamente o ecossistema de saúde. Nessas 3 décadas, foram mais de 2 milhões de atendimentos prestados à comunidade, transformando o espaço em um lugar de histórias que iniciam, vidas que recomeçam e laços que ficam. Atualmente, o Hospital do Círculo é referência em alta complexidade para mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul, área de cobertura do Círculo Saúde. Assistam ao vídeo dos 30 anos do Hospital do Círculo.
Meu pai, principalmente, sempre comentou sobre isso, né? Que era pra ter sido a primeira, e aí, em virtude de um problema que teve com a primeira que nasceu, acabaram me passando pra segunda, mas mesmo assim foi muito especial. Os meus pais me contam que não foi uma gestação muito fácil pra minha mãe, e eu também tinha alguns riscos, e acabou dando tudo certo, então foi um momento bem especial pra minha família. Gratidão e agradecimento especial realmente à equipe de enfermagem que ficou 100% ali com a minha mãe e tal, até ela conseguir se recuperar. Enfim, não foi muito fácil o pós também, mas deu tudo certo em virtude do trabalho deles, né? A vida toda, na verdade, a gente sempre teve o vínculo com o hospital, em virtude de o plano de saúde ser daqui, então é uma relação especial, né? Desde o nascimento até pouco tempo atrás, assim, que a gente sempre teve uma ligação bem forte. Eu comecei aqui no dia 3 de junho de 1996. Quando eu comecei aqui, eu comecei na higienização, né? Ainda estavam construindo, né? Tinha setores que ainda não estavam abertos. Aí foi um período bem bom, assim, de ver tudo começando, né? E eu tive meu filho aqui também, né? Foi um acontecimento, assim, uma coisa que me marcou, né? Eu lembro de um bebê, né? Que nasceu bem prematurinho, 800 e poucas gramas, né? Ficou bastante tempo aí com nós, ele ficou quase 1 ano. E o dia que ele teve alta, assim, eu lembro da mãe dele indo de joelhos até na portaria. Foi uma coisa bem emocionante. Então eu agradeço por estar aqui nesse lugar, né? Que eu tô fazendo a diferença, né, na vida de alguém. Eu sou realizada trabalhando aqui. Eu amo o que eu faço. E eu vim aqui para o Hospital do Círculo por causa de uma crise renal. E eu fiquei aqui esperando, e lá pouco essa doutora volta e diz, olha, o teu pulmão está 75% tomado, tu vai ter que internar aqui. Na quarta-feira de manhã, meu irmão me liga que meu pai morreu. Não pude viver o velório do meu pai, o enterro dele, não pude viver nada disso porque eu estava internado. Aquele momento, eu não digo só que foi o mais difícil das internações, mas da minha vida toda, foi um momento que eu me senti sozinho, não de pessoas, porque eu estava sendo super bem atendido, tudo, mas dentro de mim eu senti assim, cara, quem me garante alguma coisa que não vai dar ruim nesse negócio aqui? É um tipo de susto, meu, que te muda, viu? Te faz pensar num monte de coisa e graças a Deus que deu certo, né? Que eu tô aí, ganhei uma chance maravilhosa de rever alguns aspectos da minha vida, né? Quando tu volta pra casa e tu começa a olhar os teus filhos, começa a olhar a tua esposa, nossa, começa a cair tanta ficha que tu tem uma vida maravilhosa, né? Eu tenho 5 filhos e dos 5 filhos, 4 nasceram aqui. Então a maioria das vezes que eu vim aqui foi para boas notícias, para levar bebê para casa, né? Muito obrigado ao Hospital do Círculo por esse trabalho que eu vejo frutos, que é trabalhar a equipe na humanização. Muito humanos, e isso acaba fazendo toda a diferença. O Hospital do Círculo é um lugar de histórias que começam. Vidas que recomeçam. Laços que ficam. Para a entrega de placa em homenagem aos 30 anos do Hospital do Círculo, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. E para receber essa homenagem e realizar sua saudação, convidamos ao palco o presidente do Conselho Deliberativo do Círculo, Jovenil Vitti Lima. Agradecemos ao presidente Celestino e para a foto da diretoria convidamos ao palco Leno Almeida, Isabel de Souza, Alessandro Cavagnoli, Cláudio Casagrande e Gilberto Quissini. Por favor, todos ao palco.
Muito obrigada. Vou convidar então o seu Jovenil para a sua saudação. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos. O Círculo Saúde carrega 91 anos de história, uma caminhada guiada pelo espírito colaborativo e pelo compromisso de cuidar das pessoas com dignidade e respeito. Dentro dessa trajetória, temos um marco que merece destaque: o nosso hospital, que nesse ano completa 30 anos de portas abertas, sendo parte essencial dessa missão de acolher, tratar e transformar vidas. Nada disso seria possível sem a força de muitas mãos. Deixo aqui um grande agradecimento sincero à comunidade que sempre esteve conosco, aos clientes que confiam em nossos serviços e aos funcionários que dão vida à instituição. Agradecemos em especial aos nossos associados voluntários, que contribuem de forma incansável para manter viva a nossa história coletiva. Esse compromisso com a evolução se reflete na nossa identidade visual, que foi renovada este ano. Uma atualização que valoriza, reforçando que seguimos fiéis aos nossos compromissos e, principalmente, preparados para novos desafios. O Círculo Saúde está sempre em movimento, acompanhando as mudanças do mundo e olhando para o futuro, que seguimos investindo, inovando e nos modernizando, para garantir cuidado humano e bem-estar. Nosso muito obrigado a todos vocês. Ao final da palestra, teremos o painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões, ou também está disponível na sua mesa. Senhoras e senhores, para falar sobre a história do hospital, do Círculo, convidamos ao palco a diretora Isabel Cristina de Souza. Bom dia. Bom dia a todos. Haja coração, hein, doutor Marcelo? Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, presidente Celestino, presidente Jovenil, secretário da Saúde e todas as demais autoridades. Quero dizer para vocês que para mim é um momento bem especial estar aqui com o privilégio de falar um pouquinho da história do nosso hospital. O Círculo, como já foi falado, tem quase 91 anos. E o hospital, eu vou contar uma história aqui que talvez poucos saibam, certamente poucos sabem, é que o nosso hospital foi idealizado 30 anos antes de ser efetivamente comprado o terreno da sua construção. Como o hospital é do Círculo, e o Círculo tem aí uma história de quase 91 anos, lá em 1965, o Padre Tronca, um precursor do Círculo em Caxias e também um visionário para a época, teve um sonho com Nossa Senhora Medianeira. E neste sonho, o Padre Tronca ouvia Nossa Senhora Medianeira dizer que o Círculo precisava ter um hospital para poder cuidar melhor das suas pessoas. Porém, somente em 1982 há registros em ata de diretoria da intenção de construir o hospital. O terreno foi adquirido em 1985 e em 1986 começaram as obras com a terraplanagem do terreno. Está aqui a linha do tempo. Em 1995, então, quase 10 anos depois, inaugura-se o hospital.
O hospital inaugurou com uma UTI adulto, alguns leitos de internação e um bloco cirúrgico somente com 2 salas operantes. Em 1997, outro marco importante que foi a inauguração da área materno-infantil, com UTI neonatal, UTI pediátrica, leitos de internação em pediatria e obstetrícia, com o seguinte slogan: aqui nasce o futuro de Caxias. De fato, de lá para cá, ao longo dos 30 anos, são quase 50 mil pessoas nascidas no Hospital do Círculo. Em 2012, outro marco importante foi a ampliação de mais leitos de UTI e leitos de enfermaria. Em 2015, a partir de uma mudança de legislação, tivemos a separação das UTIs neonatal e pediátrica, que passaram a ocupar áreas distintas. Em 2018, começamos a estruturar, junto ao complexo do hospital, os centros de especialidades, com a estruturação do centro de especialidade em ortopedia e logo depois de oncologia. E em 2022 foi a vez da inauguração do centro de gastroenterologia. E 24 e 25, muitos projetos de modernização que a gente vai citar depois. O hospital atualmente. O hospital é um hospital geral, atende a todas as especialidades e, como já citado, é referência em alta complexidade. Tem capacidade para 150 leitos e destes 36 leitos de UTI, considerando UTI adulto, neonatal e pediátrica. Ele é um complexo que compõe o hospital, o centro de diagnóstico por imagem e os nossos centros de especialidades. Conta aí com em torno de 1.200 funcionários em todo o círculo, sendo que destes 800 estão na planta do complexo hospitalar. Conta com um corpo clínico de mais de 600 médicos da cidade e também da região. E somos, sim, referência em atendimento humanizado. E isso está retratado pelas nossas pesquisas de satisfação que nos colocam aí na zona de excelência na grande maioria dos serviços prestados. Dentre as nossas certificações conquistadas ao longo dos anos, temos a certificação de hospital acreditado com excelência nível 3, em 2021, no auge da pandemia, o que retrata o nosso compromisso com a qualidade e com a segurança assistencial. E também o ranking aqui nos melhores hospitais do Brasil. E falando aqui de alguns investimentos e também do Hospital do Futuro. Quando a gente fala de futuro, se pergunta muito, tem muita dúvidas em quais vão ser os investimentos em tecnologia, em infra. Eu posso dizer para vocês que sim, o Círculo vai investir, já está investindo, mas nós temos outros planos em concomitante, que é cuidar das nossas pessoas, cuidar das pessoas que cuidam. Nós não conseguimos manter aqueles índices de satisfação em relação aos nossos atendimentos se, primeiro, nós não cuidarmos de quem está lá cuidando. Qualificar as nossas equipes, qualificar o nosso corpo clínico, também melhorar as nossas eficiências em toda a operação hospitalar e consolidar e evoluir na nossa referência de humanização. E, certamente, os nossos investimentos em tecnologia. Aqui eu não vou falar, vou deixar para o doutor Marcelo depois explicar como entra muito bem esse investimento para a cidade, para a região, que é o nosso investimento na área de hemodinâmica, que será inaugurada agora em outubro. Também a modernização dos leitos. Todos os nossos leitos de enfermaria serão modernizados em 26, 27 e 28. Modernização na nossa recepção central e também na nossa recepção de emergência. Além da reforma do centro cirúrgico, centro obstétrico e central de material esterilizado, o que vai ampliar espaços, melhorar fluxos e oferecer uma hotelaria com mais ambiência e com mais inovação no ambiente hospitalar. Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade rapidamente
e fazer uma homenagem a todos os associados e membros do Conselho do Círculo aqui presentes. Por favor, fiquem de pé. Associados do Círculo e membros do Conselho. As nossas equipes, por favor, fiquem de pé. Os funcionários do Círculo. E a 2 médicos que representam o corpo clínico desde a sua existência, desde a existência do hospital, Dr. Carlos Gandara e Dr. Renato Caloni. Uma salva de palmas a todos eles. É eles que fazem o Círculo acontecer. Muito obrigada. Agora, para falar mais sobre os passos para uma vida saudável, programas corporativos que fortalecem o coração, tecnologias de monitoramento e esclarecer mitos e verdades sobre a saúde cardíaca. Convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Marcelo Sabedotti. Boa tarde, pessoal. Então, queria agradecer a todos pelo convite, pela presença de vocês. É uma honra falar nessa casa e também falar dos 30 anos do Círculo. Eu estou há 22 anos em Caxias e o Círculo foi quem me recebeu. Mesmo antes de vir para Caxias, eu comecei a trabalhar lá, depois por as coisas da vida acabei saindo. E agora a gente volta num Círculo diferente, mais modernizado, com toda essa estrutura que vocês viram falar. Bom, o que eu vou conversar com vocês, então como a palestra diz, prevenir para não parar. Então a gente vai fazer uma passagem por toda a cardiologia, desde as doenças até a prevenção e o que a gente faz também quando o pior acontece, que é uma intercorrência, uma parada cardíaca. A gente vai falar tudo isso nesse tempo. Então aproveitem. Para começar, as doenças cardiovasculares, se vocês forem apostar o que vocês forem morrer, apostem no coração. Então, não estou desejando nada de mal para vocês, mas as doenças cardiovasculares são as que mais matam. Então, 30% das mortes são por doença cardiovascular. É quase o dobro da segunda causa, que são as causas oncológicas. Então, a gente está vivendo mais, a medicina está avançando, eu não tenho dúvida que muitos de vocês vão passar dos 100 anos e o nosso motor, que é o nosso coração, ele vai dar alguns sinais de problema. Então, todo o sistema cardiovascular envolve tanto o coração quanto o cérebro, tudo onde passa a artéria, então isso aí vai envelhecer antes. Então, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. As causas de doenças cardiovasculares, então, são as principais causas de internação em Caxias do Sul. Tem o mapa ali da 5ª Coordenadoria, que são cerca de 50 municípios. O Círculo atende 80 municípios, é mais do que isso. Então, gera um custo enorme no ano na saúde. Então, a nossa jornada hoje, a gente vai entender o coração, como ele funciona, o que pode dar errado, a gente vai ver alguns sinais de alerta, vai ver o que é uma prevenção eficaz e o que fazer quando acontece uma emergência. Primeira coisa, o que é um infarto? Infarto é quando morre o músculo cardíaco. Mas morre o músculo cardíaco e a gente fica vivo? Sim, isso é um infarto. Então, o que irriga, o que faz o nosso coração trabalhar é o consumo de oxigênio. Então, nossas artérias do coração levam oxigênio, o nosso músculo cardíaco leva energia e ele vai funcionar. Quando falta oxigenação para ele, ele vai morrer. É a mesma coisa que se eu pegasse em vocês e fizesse um torniquete bem forte no braço e cortasse a circulação. Então, nosso braço ele vai perder com o tempo a viabilidade, ele vai ficar formigado. E quando ele começa a perder o movimento, quer dizer que ele perdeu a viabilidade dele. Então, toda aquela parte muscular do nosso braço está morta. No coração não é diferente. Então, quando a gente corta a circulação do coração por um infarto, que é uma doença que acontece, aquela parte do músculo cardíaco vai morrer. Então, a gente vai ter todas as sequelas por conta disso. E tempo é músculo. A partir do momento que o paciente tem uma dor no peito, tem que acionar direto o serviço de emergência. Porque uma frase importante é, dor no peito não é normal. E qual é o melhor termômetro para a gente dizer o que é normal ou não é normal com nós do que a gente mesmo?
A gente tem dor nas costas toda hora, tem dor no joelho toda hora, tem dor na lombar toda hora, e a gente sabe que isso às vezes faz parte da rotina, a gente força um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um movimento diferente. Agora, uma dor no peito, que vocês nunca tiveram, que é uma coisa totalmente diferente, a gente não pode negar que isso não está certo. Então a gente tem que procurar atendimento hospitalar. E quanto antes a gente chegar no hospital, melhor. Porque como eu falei antes, quando corta o suprimento de sangue para o coração, vai faltar oxigênio, o músculo cardíaco vai morrer. E quanto antes a gente entrar, resolver essa situação, melhor. Melhor as chances de recuperação. E por que Caxias precisa se preocupar? Porque tem fatores regionais aqui que são importantes. Então, primeiro, o clima. Os invernos são rigorosos. O frio aumenta em mais de 20% a chance do paciente ter um infarto. Por que isso? No frio a gente tem uma vasoconstrição periférica. O que é isso? As nossas artérias, nosso braço fica gelado, então as artérias ficam apertadinhas e aumentam o fluxo de sangue para a circulação central, fazem o coração trabalhar mais. Então, quando o coração trabalha mais, ele está mais suscetível a ter um infarto. Outra coisa que o frio provoca também, ele deixa o sangue mais grosso. O frio, quando a temperatura cai em torno de 8 graus, a atividade plaquetária, que é o que faz o coágulo no nosso corpo, ela aumenta. Então, predispõe a gente, num clima frio, a ter mais também síndrome coronariana aguda. Os fatores genéticos e ambientais da nossa cidade, a nossa característica no nosso povo também, né? A gente vive bastante. Então, quando mais a gente vive, que nem eu falei anteriormente também, mais a gente está suscetíveis a problemas do coração. Nossa característica genética também, que predispõe a doenças cardíacas, e o nosso estilo de vida. Comida boa, mesa farta, né, que é característica da comunidade italiana. E também o estresse na cidade. O ritmo acelerado, estou falando com as pessoas certas, né? É trabalho, a gente estava conversando antes ali na frente, o pessoal sai do trabalho, vai para as atividades voluntárias, então sempre aquela coisa de ir para frente, produzir, então isso gera um estresse na pessoa, que também predispõe mais a doenças cardiovasculares. O perfil típico do caxiense que tem infarto é esse, ó. Um homem, geralmente sexo masculino é mais acometido, 40 a 65 anos, descendência italiana, fumante ou ex-fumante e uma pressão alta não controlada. Esse é o mais comum do paciente que tem problema em Caxias. Muitos se identificaram ali, né? Não se preocupe. Vamos conhecer um pouquinho o coração? Então tá aí o coração, ó. Sistema circulatório. O coração bombeia 7 mil litros de sangue por dia. Trabalha que, nossa, né? E olha, é um músculo que bate sozinho. É a mágica da vida. Vocês já perceberam que dentro de vocês, quando a gente para assim, às vezes a gente tem que voltar às vezes, até ser mais filosófico, naquela mágica da vida, como acontece, como o coração, ele bate sozinho. É um músculo que funciona independente da nossa vontade. Pode estar de mau humor, pode estar triste, pode estar alegre, ele vai estar funcionando. E a função dele é não parar. Ele vai se adaptando. Só que para ele continuar com esse trabalho dele, o equilíbrio é extremamente delicado. Qualquer coisa que altere esse equilíbrio pode provocar uma doença no sistema circulatório. Então as artérias coronárias são as artérias do coração. É o que leva o sangue oxigenado para o nosso músculo cardíaco usar e seguir trabalhando. Então elas são responsáveis para alimentar o músculo cardíaco. Então as artérias coronárias. Então imaginem uma artéria, que nem ali na figura. Então, ela vai irrigar essa parte aqui do coração. Imaginem que, então, a gente tem um problema de um entupimento de artéria aqui, ó. E fecha totalmente. Toda essa parte do coração não vai receber sangue. Isso é um infarto. E como é que formam esses entupimentos? Tá ali, ó. Então, a primeira figurinha é o acúmulo de gordura que começa. Isso aqui começa desde a infância. Então, mesmo quem tem dieta adequada vai ter um pouquinho de acúmulo de gordura na artéria. Então, com dieta mais, fatores mais genéticos, mais uma dieta mais rica em gordura, claro, isso acelera. Então começa a grudar umas plaquinhas amarelas aqui dentro da artéria, que é o começo dessa doença que a gente chama de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, e vai acumulando gordura. Esse acúmulo de gordura é a vida inteira. Tem gente que tem mais tendência. Tem gente que é mais gordinha, mais sedentária, e mesmo assim o colesterol dele é baixo.
E tem gente que é magrinha, extremamente ativa e o colesterol é alto. Porque um bom componente do colesterol está ligado com o nosso metabolismo. Como é que o nosso corpo processa essa gordura. Então, por isso que tem essas variações grandes, né? Então, a pessoa pode ter uma tendência a formar esses estreitamentos. Então, está aqui na figura do meio, um estreitamento que se formou numa artéria do coração e o corpo, para tentar consertar esse problema aqui de criar essa gordura, vai ter uma atividade inflamatória local e vai formar essa coisa feia aqui que a gente chama de aterosclerose, que é o estreitamento nas artérias, que isso acontece em todas as artérias do corpo, não só no coração. Se acontecer nas artérias do pescoço, da cabeça, o paciente vai ter um AVC, um derrame. Se acontecer nas artérias da perna, pode entupir uma artéria da perna, pode ter dificuldade para caminhar. Se acontecer no rim, ele vai evoluir para insuficiência renal. E se acontecer no coração, ele vai ter dor no peito ou infarto. Então aqui, que é o meu trabalho diário, aqui um exame, um cateterismo cardíaco, mostrando esse estreitamento, como a gente enxerga ele no exame. Olha aqui uma artéria, que aqui é o calibre normal da luz, como ela está toda estreitada nesse segmento. Se a gente fosse cortar ela, fosse isso aqui, ó. Em cima do entupimento de uma artéria, então está aqui aquela gordura que a gente conversou, que acabou estreitando aqui, aonde passa o sangue para o coração, o paciente pode ter dor no peito quando faz alguma atividade. Por que quando faz atividade? É quando o coração acelera. Por exemplo, eu estou aqui calmo, tranquilo, dando aula para vocês, meu coração está batendo ali a 60, 65 de frequência cardíaca. Se eu correr até lá na frente e voltar, meu coração vai chegar a 90, 100 batimentos. Ele vai trabalhar mais. E quando ele trabalha mais, ele precisa mais combustível. E se ele não recebe o combustível por causa do entupimento, ele vai reclamar. Como é que ele reclama? Com dor no peito. Então, por isso que quando os pacientes têm problema no coração, eles têm dor no peito quando fazem um esforço. E essa dor vai aliviar quando eles ficam paradinhos, em repouso. Então, é uma dor opressiva. A dor é um sintoma muito subjetivo. Então, se eu pedir para todo mundo aqui já teve dor de garganta uma vez na vida, cada um vai descrever de uma forma diferente. É uma ardência, uma queimação, uma dificuldade para engolir. A dor no peito do coração é a mesma coisa. O paciente às vezes pode dizer que é uma pressão, às vezes uma queimação, às vezes uma ardência, mas é um desconforto torácico, na região torácica, que não é normal. Então, é uma sensação de aperto ou peso no peito, é de curta duração, geralmente dura no máximo 10 minutos e é desencadeada por algum esforço ou emoção forte e aliviada por repouso ou quando a pessoa fica mais calma. Por quê? Porque, como eu falei, quando acelera o coração, precisa mais combustível e não recebe por conta desse entupimento aí. Então, vai doer o peito. Parou, a frequência cardíaca diminuiu, diminui o consumo de oxigênio e a dor vai aliviar. Sinais de alerta, quando procurar ajuda, eu acho que quando tem dor no peito, mas alguns sinais são muito importantes para a gente não ficar negando assim e procurar ajuda. A dor no peito aparece com qualquer esforço. Por exemplo, antes me dava uma dor no peito quando eu corria lá e voltava. Tá bem, comecei a me limitar. Agora, por exemplo, eu vou subir um degrauzinho, vou tomar banho, vou me secar, um esforço mínimo já começa a doer o peito, é um sinal de alerta, tem que procurar urgente o hospital. A dor é mais intensa ou mais frequente e os episódios duram mais tempo. Já não duram mais os 5, 10 minutos que duravam, está durando mais tempo para aliviar. Então, são sintomas de gravidade para procurar atendimento hospitalar. E o infarto? O infarto, no termo médico, a gente chama de síndrome coronariana aguda, tá? Que atinge a coronária. É quando o perigo é iminente. Quando o paciente tem só um entupimento na artéria, por incrível que pareça, não tem um risco de morte, não é nenhuma bomba relógio, não tem um risco mais iminente. Vai interferir mais na qualidade de vida do paciente. E claro, com o tempo o coração pode ficar mais fraco. Agora, a síndrome coronariana aguda é onde o paciente morre. E quando começa uma dor no peito, numa síndrome coronariana aguda, a mortalidade é maior nas 2 primeiras horas. Pode chegar a 50% a mortalidade. Então, naquele período que o paciente está entendendo o que aconteceu com ele. Ah, estômago, vou tomar um chá. Ah, isso aqui já vai passar porque eu fiz um esforço. Não, é ali que está no período de maior mortalidade. Então, o que é o infarto? Então, a gente te mostrei para vocês um entupimento fixo. Então, aqui está no vídeo, formando uma placa
de aterosclerose, aquela placa de gordura. Então, essa placa de gordura, ela é separada de onde passa o sangue, isso aqui é uma coronária, para uma capa de tecido fibroso. E, de repente, essa placa rompe, faz um machucado, um processo inflamatório. E nosso corpo vai tentar cicatrizar isso aí fazendo um coágulo. E esse coágulo pode ocluir parcial ou totalmente a passagem do sangue. Então, todo aquele músculo cardíaco que é irrigado por isso aqui vai morrer, vai sofrer um dano. Então, a gente tem infartos que eles podem evoluir com uma oclusão parcial, aqui rompeu uma artéria, fez uma oclusão parcial, e aqui rompeu a artéria, não, rompeu a placa aterosclerótica, que rompeu a placa e fez uma oclusão total. Esses são os tipos de infarto que são perigosos. Qual que mata mais? Claro que a oclusão total, a mortalidade é maior, mas os dois matam. Os dois estão com a coronária cortada que nem um salame aqui, né, para mostrar para vocês. Então, as duas situações, elas matam. Então, quais são os sintomas de infarto? Diferente daquele paciente que tinha só um entupimento fixo, o infarto, quando tem o coágulo junto, a dor é mais intensa. Ela pode dar o repouso. Então, aqui, estou dando tranquilo a palestra para vocês, de repente, opa, estou dando um negócio aqui diferente. Assim que é o infarto. Vem do nada. Parado, assistindo televisão, calma, de noite dormindo, acorda com dor. Então, a dor é mais intensa. Esse aperto pode irradiar para os braços, para a mandíbula, para a região epigástrica, para as costas. Então, é uma dor que às vezes tem a característica essa de irradiação, que é bem característica do coração. É acompanhado de sudorese, de náuseas e pode acompanhada de falta de ar também. Vê que o sintoma é bem mais grave do que aquele paciente que tem dor no peito quando faz esforço. E tem alguns pacientes que têm que ter sintomas atípicos, principalmente pacientes de idade, né? Então, o paciente pode ter só um aperto no peito, aquele desconforto que não melhora, pode ter uma dor nas costas e no ombro só. Volto a dizer, a gente se conhece, então a gente tem dor nas costas toda hora, dor no ombro toda hora. Agora, aquela dor, aquele desconforto diferente do usual, a gente tem que ficar antenado. Pode ter desconforto abdominal, que é uma sacanagem, né, da nossa engenharia, porque dor abdominal a gente tem às vezes quando come alguma coisa ruim ou qualquer. Então, às vezes a dor pode ser só na região que a gente chama epigástrica, bem na boca do estômago. Então, a gente tem que ficar de olho ou antenado quando essa dor tem características diferentes. Vale a pena procurar um hospital. E, claro, uma falta de ar inexplicada. E essa é a linha do tempo do infarto. Então, a partir do momento que iniciam os sintomas, em 30 minutos já começa dano celular, quer dizer, o músculo cardíaco já começa a morrer. E o tempo ideal para o tratamento é 90 minutos. A gente tem protocolos de atendimento hospitalar e essa é a nossa meta, tratar o paciente dentro de 90 minutos. Quer dizer, se vocês chegarem com infarto no Hospital do Círculo, identificarem, eles vão fazer um eletro, esse eletro a gente faz em menos de 10 minutos, é protocolo de triagem. O médico já identifica a alteração, já aciona toda a equipe, em 90 minutos já está com a artéria tratada, já com o tratamento feito no serviço de hemodinâmica. Volto a repetir que a mortalidade é maior nas primeiras 2 horas, aqui é 1h30. Se o paciente ficar com a coronária ocluída, ou seja, com dor no peito, por mais de 6 horas, já tem um dano miocárdico grande. O paciente já é um sobrevivente. Ele vai ficar vivo, mas ele vai ficar com uma sequela desse infarto. Se essa dor no peito durar mais de 12 horas, todo o músculo cardíaco já vai morrer. Então a gente tem que correr. Aquela frasinha que eu falei lá no começo, quem viu, tempo é músculo, é por causa disso. Quanto mais tempo ficar com a artéria ocluída, pior vai ser o resultado. Então o que fazer quando a gente suspeita de infarto? Primeiro, está em casa, ligar imediatamente para o SAMU. Não se inventem de pegar um carro e ir dirigindo para o hospital. Ontem eu atendi um paciente com infarto lá no Hospital Geral e o paciente me disse assim, eu dirigi 2 horas para chegar aqui. Imagina, infartado, dirigindo 2 horas, que estava em outro município. Agora, o risco que ele colocou ele e a esposa dele, coitada que estava do lado, de ter uma morte súbita dirigindo por causa do infarto, extremamente alto, né? Então, chama o serviço de emergência, vai para o hospital mais próximo. Informar o SAMU, claro, eles fazem uma triagem extremamente adequada. O SAMU em Caxias, não é porque o secretário Geraldo está aqui, mas funciona muito bem.
Então, eles são rápidos, são efetivos, mas as informações têm que ser, para o telefone, têm que ser bem precisas, né? Forma que a suspeita de infarto, sentar ou deitar para guardar, e se vocês têm AS em casa, vocês podem mastigar um AS se não tem alergia. Por que o AS? O AS, ele é um antiagregante plaquetário, ele deixa um sangue um pouquinho mais fino. E se vocês tomarem precocemente, eles podem diminuir o desenvolvimento daquele trombo que eu mostrei para vocês, que forma lá na coronária. Vou falar de uma situação agora. A gente vai ter agora, na semana que vem, a meia maratona de Caxias. Né? Muitos de vocês vão participar, né? Eu também vou participar, né? Estou treinando para isso. Mas é uma situação que ainda bem é rara, mas acontece, é a morte súbita em atividades esportivas. Existe um paradoxo no esporte. A gente faz atividade física para viver mais, e vive, né? Então, a atividade física ela é muito benéfica a médio e longo prazo, mas se a gente tem alguma doença não diagnosticada e for fazer uma atividade física intensa, a gente pode ter uma evolução ruim com uma atividade física. Quem está em risco de fazer uma atividade física e ter uma morte súbita? 80% são homens. Uma idade mais comum é mais de 35 anos. Não que não possa dar em mais jovens. E acontece em esportes de alta intensidade, é claro. A gente pegar meia maratona, maratona é ali que acontece. Para maratonistas é 1 a cada 50 mil, a média de uma morte súbita em atividade física. Imaginem todas essas atividades que tem no Rio Grande do Sul, vamos pegar só, de maratona, né? Então sempre vai ter alguma situação. Teve na última maratona de Porto Alegre, teve uma morte súbita, num atleta que era maratonista já. Então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho mais com essas situações. Quais são as causas de morte súbita no esporte? A pessoa pode ter uma doença que ele nasceu com ela e não está diagnosticado. Então, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, o coração é musculoso em determinada região e quando a gente faz um esforço, ele vai prejudicar a saída de sangue para o corpo e pode ter uma morte súbita. A pessoa nasce com isso. É um fator genético, às vezes passa de pai para filho. Então, é diagnosticada com o exame físico. Então, a pessoa que faz um exame físico já consegue identificar. Algumas coisas um pouco mais raras, que nem as artérias coronárias saem de posições diferentes. São casos mais raros, mas é comum em jovem. E a causa mais comum em pacientes com mais de 35 anos daí, é a doença aterosclerótica, é aquilo que a gente já conversou. Então, sempre quando for fazer uma atividade física, uma atividade esportiva, principalmente quando envolve alguma intensidade, tem que procurar o médico para fazer uma avaliação. A gente vai fazer uma história médica completa e um exame físico. Em cima de uma história completa e exame físico, o médico consegue, já com isso, identificar situações que tenha que ter um manejo um pouquinho diferente da população geral. O eletrocardiograma também é indicado. Na Itália é mandatório, por exemplo, eu uso o protocolo italiano como exemplo, porque a Itália colocou como regra em todas as atividades esportivas, para se inscrever, tu tem que ter um eletrocardiograma. Por que isso? E na Itália, eles tiveram uma redução de 82 para cá, em mais de 90% da chance de morte súbita. Só um eletro, um exame extremamente simples, antes de atividades físicas mais intensas, que nem maratona e meia maratona. E, claro, em cima dessa história de exame físico, a gente pode fazer exames um pouco mais detalhados, mas aí de pessoa para pessoa. Sinais de alerta durante o exercício, e não só para exercícios intensos, qualquer exercício. Vocês que vão fazer academia, jogar tênis. Então, tem alguns sinais de alerta que a gente tem que ter. Primeiro, dor no peito. A gente já falou de dor no peito várias vezes. Dor no peito não é normal. Para atividade física e marca uma hora com o teu médico. Palpitações, então os batimentos diferentes do que o normal. Sentiu o coração disparar muito, um ritmo irregular na atividade física, não insiste. Para. Mas eu vou passar vergonha. Melhor que tu cair no chão e vai passar mais vergonha ainda. Então para, sai de ladinho, aí vai procurar atividade, vai procurar auxílio médico. Tontura, sensação de desmaio iminente, não é para insistir. A tontura, às vezes, quando a gente faz uma atividade física, ela pode ser, a grande maioria das vezes, é benigna. Então a gente não está nos nossos dias, não está hidratado, e pode ter o que a gente chama, num termo médico, de reação vagal. Quer dizer, a pressão pode cair. Isso é benigno. Pode acontecer com o paciente jovem, mas às vezes pode ser um indício que teu coração não está funcionando bem.
E, claro, uma fadiga desproporcional. Tu faz uma atividade física irregular, de repente tu está muito mais cansado do que estaria para fazer aquela atividade. Procura ajuda também. Então, esses são os sinais de alerta. E quando acontece? A gente tem que estar treinado para atender uma situação de parada cardíaca. Tem que estar treinado. Não precisa ser médico para isso. A população geral tem que estar preparada para atender parada cardíaca. A gente fez na universidade, junto com os alunos agora, um trabalho de ensinar isso que eu vou mostrar para vocês para adolescentes. E a gente fez uma análise estatística, um método científico, para ver se esse adolescente ele consegue reter o conteúdo e consegue fazer direitinho as massagens cardíacas. E o resultado foi muito positivo. A gente vai publicar esse artigo provavelmente no Resuscitation, que é uma revista internacional, trabalho feito aqui pela nossa universidade, ensinando adolescentes a fazer reanimação. E tem que ser por ali. A população tem que saber. Porque a parada cardíaca mais comum de acontecer onde? No hospital. Qual é o segundo lugar mais comum? Em casa. Então, com os nossos familiares. Então, é muito importante a gente saber fazer isso aí. Por quê? Porque a cada 4 minutinhos, 4 minutos que o cérebro já fica sem receber oxigênio, já começa um dano cerebral. Então, se eu tiver uma parada cardíaca aqui, ainda bem que tem um monte de médico, mas se tiver uma parada cardíaca e ninguém sabe me reanimar, tem que chamar o socorro, em 4 minutos eu já esqueço a aula que eu tenho que dar. Começa meu cérebro a deteriorar. Em 10 minutos, sem receber auxílio, sem receber sangue, o cérebro já pode perder toda a capacidade dele, toda a viabilidade e evoluir para a morte cerebral. Então, quanto antes a gente agir com manobras de ressuscitação, mais melhor vai ser a chance de recuperar o paciente. E o que tira o paciente da parada cardíaca quando ele tem? É um choque. A parada cardíaca acontece porque o coração vai bater num ritmo irregular, ele vai fazer uma arritmia. E quando ele bate nesse ritmo irregular, ele vai perder a função de bomba dele, de mandar o sangue para frente. Então o coração tem atividade elétrica, tem energia circulando, mas está toda bagunçada para mandar o sangue para frente. Quando a gente dá um choque, o coração para. E ele volta a funcionar normalmente. Essa é a função do choque. Então, o desfibrilador é extremamente importante numa parada cardíaca. E a massagem cardíaca que eu falei, ela serve para nós manualmente bombear sangue para o cérebro. Porque o cérebro é o que a gente é. Então, a gente vai manter a viabilidade cerebral até chegar ao suporte avançado e fazer o nosso coração assumir a função de bomba de novo. Entenderam? Então, a massagem cardíaca, se a gente começar ali antes dos 4 minutos, a gente vai preservar nosso cérebro, evitar que tenha algum dano, até chegar ao suporte avançado. Então, numa vítima inconsciente, quer dizer, se alguém está caído, eu vou lá, sacudo gentilmente, ela não responde. A gente vai ver que a respiração está ausente ou está anormal. O paciente pode emitir alguns sons, mas a gente vê que não é uma respiração normal. Mas o fato é que o paciente não está se mexendo e não está acordando. A gente pode, quem tem mais experiência, verificar o pulso, mas não precisa perder muito tempo assim, porque o paciente não está respirando direito e não está se mexendo. A gente vai começar já as massagens cardíacas. Então, eu vou mostrar um videozinho, sem perder muito tempo nesse aqui. Então, ó, a gente sacode o paciente. Resposta, imediatamente chame por ajuda, através do telefone 192. A gente para, chama o SAMU. Se a vítima não respira, ou respira de forma agônica, conhecida como gasping, e na parte torácica inferior, a gente vai posicionar as mãos no meio e fazer a massagem. Pouco mais de 1 por segundo e aprofundando mais ou menos 6 centímetros. A gente vai bombear o sangue manualmente para manter a perfusão no nosso cérebro, até chegar ao suporte avançado. Não precisa fazer boca a boca? Não, não precisa, porque a própria massagem cardíaca que a gente faz vai fazer essa troca gasosa do que precisa para suprir a necessidade de oxigênio do cérebro. Então a gente vai só massagear o paciente, sem pausa, até chegar ao suporte avançado com desfibrilador. Existe um dispositivo... Desculpa, cheguei a me emocionar. Existe um dispositivo, que esse aqui vocês veem em algumas paredes, às vezes de academia, depende vocês tenham na empresa de vocês já, que chama o desfibrilador externo automático. Isso aqui em alguns países é lei. Por exemplo, quem vai... Um país que eu sei é o Chile. O Chile, por exemplo, todo hotel, todo andar tem um desfibrilador externo automático.
Então é um aparelho que não é caro, ele é barato e ele vai servir para fazer voltar o coração a bater. E é um aparelho que não é para médico usar, é para público leigo. Então o aparelho já funciona automaticamente. Então a gente vai ligar ele vai dizer onde a gente tem que colocar as pás e o aparelho fala. Ele vai te orientando o que tu tem que fazer. Então ele vai dizer, coloque as pás no paciente. Vai mostrar ali no desenho onde tem que colocar as pás adesivas. Ele vai dizer, analisando o ritmo, não encoste no paciente. Vocês vão só ficar gerenciando ali. Ele vai dizer para vocês, choque indicado. Aperte o botão que pisca para dar o choque. E vocês vão apertar o botão e ele vai dar o choque que o paciente precisa. Então ele vai reiniciar o coração, para o coração voltar a bater. Esses aparelhos, eles são essenciais para a gente ter em locais de muita circulação de gente. Eu acho que falta ainda uma legislação no Brasil para a gente ter em locais de grande circulação esse aparelho, porque realmente ele salva vidas. Então a prevenção é o nosso melhor remédio. Eu falei só em doença, mas o importante é prevenir. Então, tem fatores que a gente não consegue modificar, sexo masculino, idade avançada, mas tem fatores que a gente vai modificar. Então, o tabagismo aumenta o risco de doença coronariana, isso que eu mostrei para vocês, em 200%. O tabagismo é uma coisa que está sendo eliminada. Quem viveu, muitos de vocês que nem eu viveram dos anos 70 para cá. Eu, quando era criança, a gente já crescia pensando qual cigarro que ia fumar quando crescia, porque era quase uma certeza que tu ia fumar. E hoje em dia não existe mais isso aí, graças a Deus, né? Então, o tabagismo a gente está conseguindo erradicar. O sedentarismo, a gente tem que se mexer mais. Então, o nosso corpo tem uma tendência muito grande a ficar parado. E é bom, né, a gente ficar parado quando está descansando no sofá, mas a gente tem que se mexer. Quando a gente se mexe, a gente vive mais. A obesidade é um problema de países quando começa a ficar mais ricos. Então, e a obesidade, olha, também vou voltar aos anos 70, como o paciente de uma população menos privilegiada eram todos magrinhos, né? Eram todos com difícil acesso à alimentação e, claro, isso aí melhorou. A gente está num processo de desenvolvimento. E hoje em dia, o que acontece com o povo, a população que tem menos acesso, ela é obesa. E a obesidade é um problema de saúde muito sério que eleva o risco cardiovascular. E tem esses três aqui, que são vilões, porque são assassinos silenciosos, né? A pressão arterial, colesterol alto e diabetes. Porque a pessoa pode ter a pressão alta, pode ter a glicemia alta, pode ter o colesterol alto e não sente nada. E às vezes a gente tem que ter um entendimento disso, que se a gente for exposto a esses fatores aí, é que nem o nosso coração é um motor, que nem eu mostrei para vocês. O motor que trabalha com uma pressão mais alta, que nem o motor de um táxi, vai ter uma vida útil menor. É simplesmente assim. Se a gente tem um combustível ruim, quer dizer, o sangue com muita gordura, o nosso motor vai ter uma vida útil menor. E se a gente tem também o combustível ruim também, que é o diabetes, a gente tem uma tendência maior a formar aqueles estreitamentos que eu mostrei para vocês. Então a gente tem que controlar. Esses efeitos aqui são cumulativos, a vida inteira. Uma criança que tem pressão alta, colesterol alto e diabetes, ela vai morrer antes. Então a gente tem que começar a tratar desde a infância. O colesterol, até um poucos anos atrás, a gente tinha um entendimento que a gente deixar para tratar quando o paciente está no risco de infarto. Não é verdade. O benefício ele é cumulativo. Um paciente tem exposto a um colesterol ruim, que é o LDL, a vida inteira, ele vai ter um dano maior a todo o sistema arterial. Então, quanto antes controlar, melhor. Alimentação protetora, isso aqui, claro, médico falar de nutrição é quase um pecado, porque a gente não tem informação para isso. A gente sabe que a alimentação saudável, ela faz a gente viver mais. Eu dei uma palestra esses dias, estava com o pessoal do Círculo, para um grupo, assim, numa noite. Aí eu estava falando de prevenção cardiovascular e servindo costelão. Olha que coisa maravilhosa. E faz bem, porque costelão, de vez em quando, com os amigos, o efeito de estar com uma amizade e conversando, o efeito é melhor do que qualquer remédio. Então isso aí faz parte. Uma alimentação saudável não é que a gente tem que ser escravo dessa dieta. De vez a gente vai dar várias escorregadas, mas o dia a dia a gente tem que ser, na rotina do nosso dia tem que ser controladinho. Então procurem uma nutricionista,
façam uma avaliação individual de vocês e tenham aquele esquema para vocês usarem na rotina. E de vez em quando, claro, vão com os amigos comer o costelão, que faz muito bem para o coração. Exercício físico ideal, é chato exercício físico. Eu faço atividade física, eu vou dizer, eu olho para minhas pernas e digo, me levem, porque hoje eu não estou afim. Então as pernas levantam, vai e te levam, né? Porque exercício físico é assim. A gente tem que achar aquilo que mais é mais prazeroso para nós. Às vezes é uma corrida, às vezes é uma caminhada, às vezes é uma natação, às vezes uma hidroginástica, mas uma dança, mas o importante é se mexer. E, claro, reforçar a musculatura. Só pedir para pacientes de idade o que mais incomodam eles. Dor nas pernas, dor nas colunas, porque a gente vai dor na coluna, porque a gente vai perdendo massa muscular e isso aí tem um impacto direto na nossa qualidade de vida mais para frente. Então façam a poupança de músculo para vocês. É chato, mas vale a pena. Vocês vão ver mais com mais qualidade de vida. Consultas preventivas, claro, avaliação anual depois dos 40 anos, exames periódicos, se conhecer, saber o meu nível de colesterol, de pressão, de glicemia. Essa avaliação é personalizada, então, e a gente tem que fazer uma estratégia preventiva individual. A gente tem regras gerais, mas a regra geral não se aplica a todo mundo. Então, medidas preventivas individuais. E, se acontecer o pior, então, um novo serviço de hemodinâmica do Círculo, que eu estava conversando antes com o pessoal. Para mim é um prazer e a gente está botando o coração mesmo, literalmente falando, nesse projeto que o Círculo nos convidou para participar. Então, eles já investiram, tem um equipamento de última geração já montado, finalizando a parte técnica. A gente selecionou uma equipe multidisciplinar altamente treinada e não é só o treinamento médico. Como o Círculo tem essa característica de ser um hospital humano e eu tenho essa característica também, o foco é o paciente, a tecnologia é importante, a gente usa, mas o foco é o paciente. Então, a gente selecionou uma equipe que eu trabalho em outros lugares, para trabalhar junto ali, que eu sei que tem um comprometimento tanto com a equipe que trabalha junto, técnico, enfermeiro, nutricionista, higienizador, a gente é todo mundo mesmo time, e o comprometimento com foco principal no paciente. Porque quando a gente está tratando um paciente ali na sala, claro, o foco é nele, mas tem mais 15, 20 pessoas fora que dependem dele, ou emocionalmente, ou até da força do trabalho, mas a gente não está tratando só ali, está tratando 20, 30 pessoas, às vezes um bairro inteiro, que está esperando lá fora a notícia. Então a gente tem que ter esse comprometimento, essa humanidade com o paciente. E a equipe é extremamente treinada para isso. Eu revisei junto com o Dr. Fábio Alban, que vai coordenar coordena já a parte da cardiologia clínica, todos os protocolos para garantir a melhor abordagem do paciente. Protocolo hospitalar, a gente ganha todos os critérios de acreditação, porque é um hospital, o protocolo protege o paciente e diminui o erro. O erro pode acontecer, todos somos humanos. Os protocolos, quando bem administrados, bem geridos, eles diminuem muito o erro. O protocolo é feito para não errar. Então, todo o serviço protocolar. E um foco na segurança e recuperação do paciente. Isso é extremamente importante, porque às vezes o paciente tem um infarto, tem alta, vai marcar uma consulta com o cardiologista dele, o que acontece? Consegue marcar 2, 3 meses depois, né? Todo mundo tem agenda apertada. Então, eu estou vendo com o Fábio essas doenças mais que a gente tem que ficar mais em cima, já para ter automaticamente, a gente vai ter ambulatórios para ver esses pacientes logo. Isso diminui a internação e diminui a chance de ele ter de novo o problema. E já reforça se ele está tomando as medicações e está seguindo a prevenção direitinho. Aqui só para mostrar para vocês uma imagem do aparelho de última geração, que a gente consegue ver a circulação do coração de uma forma extremamente adequada. Então, levem para casa, para encerrar, conheça seus números e seus limites. Então, saber o colesterol, saber o que a gente pode fazer de esforço, consultar com um cardiologista ou com um clínico para entender isso aí, reconhecer sinais de gravidade, dor no peito, falta de ar, e a gente já se conhece, né? Então é só ficar atento para esses sinais de gravidade, prevenir-se diariamente e chutar o balde de vez em quando, que faz bem para a saúde, e aprender ressuscitação cardiopulmonar, que a gente pode salvar uma vida.
Então, quando a gente doa sangue, a gente não se sente bem. Quem já doou sangue, a gente está ajudando alguém, né? Quem faz serviço voluntário, a gente faz por quê? Porque a gente tem um ganho, a gente se sente bem. Imagina vocês salvarem uma vida. Vocês ficam uma semana rindo sozinhos, assim, pode despencar o mundo. É uma briga lá em casa, quando acontece uma coisa boa, cai o mundo e eu fico rindo. Né? Então, aprendem ressuscitação cardiopulmonar. Muito obrigado.